E aí, amigas, como é que vocês estão? Eu ia gravar esse episódio ontem, porém ontem tive um pequeno problema. Se você tá vendo isso em vídeo, você já deve estar tendo pistas. Se você reparar bem na minha mão, no meu ombro, eu caí de bicicleta de novo. Eu sei que nossa, se você escuta realmente esse episódio semanalmente, você já deve estar assim, caraca, não é possível, chega. Mas em minha defesa, na maioria dos tombinhos que eu tomei, era tombinho bobo parada aprendendo a me desprender da sapatilha da bicicleta, que a sapatilha fica grudada na bicicleta, e aí, nesse movimento de aprender a desclipar e tal, era uns tombinhos que eu caía pro lado e nada acontecia, gente. É aquele tipo de tombo que só dói o ego mesmo, sabe? Não dá pra ser considerado como uma queda. E aí tivemos uma queda, coisa de 1 mês e meio atrás, mais ou menos. Mas ontem eu diria que foi... Ontem eu aprendi o que é cair de bicicleta, de verdade. Assim, cair. Eu atravessei um poste... Não um poste. Sabe aqueles cones? Tipo, parece um cone de ferro que fica preso em calçada. Aqui no Rio, e sei lá, aqui no Rio, no estado do Rio, tem bastante disso. Ele parece um cone do mesmo formato daqueles laranjas que a gente bota em estrada, só que ele fica preso, cimentado na calçada com vigas de ferro, e ele é de ferro, ele é de concreto, não sei dizer qual tipo de material. Ele é pesado pra cacete. E eles ficam geralmente ali na beirada da calçada, perto do meio-fio. Pois é, eu atropelei um desse. Eu arranquei ele do chão. Eu arranquei o negócio de concreto do chão. Tudo bem que assim, eu não vou me dar tanto crédito. Ele já tava semi-solto. Ele não tava totalmente solto, mas ele também não estava totalmente preso. Graças a Deus, que se ele tivesse preso, sabe-se Deus o que teria acontecido. Mas foi o que aconteceu, foi um momento de descuido, eu tava pedalando com um grupo, e aí quando eu tava voltando, a gente já tinha feito a parte mais complexa do treino, já tinha rolado, a gente já tava voltando pra casa, e eu fui pegar minha garrafa d'água enquanto eu pedalava pra beber, e eu não tinha visto que tinha um quebra-mola chegando. Sim, outro quebra-mola, se você escutou o outro episódio que eu contei, sim, mais uma vez é um quebra-mola, mas, de novo, em minha defesa, dessa vez eu não apertei o freio. Só que eu tava com uma mão só, porque eu tava segurando a água, e eu realmente só vi o quebra-mola quando eu já estava passando por cima dele. E era aqueles quebra-molas, mais uma vez, que faz jus ao nome, que é pra quebrar um carro no meio, né? Aquele bem alto e curto. Então, enfim, quando eu passei com uma mão só, desatenta, sem estar entendendo o que tá acontecendo, claro que eu perdi o controle da bicicleta, e foi aí que eu fui direto, assim, meio que jogando ela pra calçada, exatamente pra não cair na rua. E aí foi quando eu atravessei, eu bati. Assim, de acordo com o médico ortopedista, eu tenho músculos muito fortes, porque se fosse outra pessoa, provavelmente teria quebrado uma clavícula, um ombro, um quadril, bacia, porque eu bati bem feio a minha coxa esquerda quando eu bati no ferro. Estou dizendo que é porque eu sou uma super mulher e que eu tô achando que isso aqui foi leviano? Não, foi sério. Ontem eu chorei muito. Ontem de manhã eu estava péssima. Porém, fica aqui a dica pra vocês, tá, amiga? Malhar não é só pra ficar gostosa. Esqueça ficar gostosa malhando. Você vai ficar gostosa e blindada, tá bom? Músculos fortes. Já deixo aqui meu primeiro conselho do dia pra você. Mas não é disso que eu ia falar, porém eu acho que essa história acaba acoplando muito bem com o tema que eu já teria feito ontem se eu tivesse conseguido gravar no dia que eu ia gravar. Mas antes da gente entrar aqui no assunto do episódio, eu já quero começar me apresentando. Olá, queridos e queridas, eu sou a Lu, do Instagram e do TikTok BeHappyLu, onde eu dou os conselhos que eu preciso escutar. Então, além de cair de bicicleta e correr, eu também dou conselhos que você, eu, todas nós precisamos escutar, assim como nesse podcast. Esse episódio aqui é um episódio que, na verdade, eu já queria ter feito ele bastante tempo atrás, porque foi uma coisa que eu mencionei brevemente em algum outro episódio, não vou saber qual, então sinto muito. Mas eu lembro até, inclusive, de no episódio falar, ou pelo menos pensar, não, isso aqui é um episódio sozinho. A gente precisa de um episódio só pra isso aqui, não vou nem entrar muito nesse assunto. Porque é um tema que a gente escuta muito falar sobre, é um tema que a gente escuta falar tanto em internet, redes sociais, com certeza, mas que a gente sempre escutou. A gente sempre escutou, tipo, em núcleo familiar, de conselho de mãe. Isso aqui é conselho de mãe. Desde pequena, eu sempre escutava, muitas vezes, a minha mãe falando assim: ai, filha, mas não liga, o fulano tá sendo assim com você, maldoso, sei lá, criança na escola, porque ele tem inveja, ou ela tem inveja, ela queria ter isso aqui que você tem, ela queria ser assim que nem você é. Isso aqui é inveja. Então eu sempre escutei isso, né? Tipo, ai, não se preocupe, isso aqui é inveja. E toda vez que a gente pensa no assunto de inveja, a gente tá muito mais falando sobre a inveja alheia para conosco do que a nossa inveja
para com o outro. Porque, como já falei em vários episódios, isso aqui é um mantra que eu tenho na minha vida, você é o outro do outro. Então, pode ter certeza que o mesmo terreno que você está colocando ali algumas pessoas, você às vezes se enquadra. Então, o que eu quero falar hoje é trazer esse assunto de inveja, mas trazer esse assunto de inveja de uma maneira bastante humana, tá? Falar sobre isso não só como, ai, como eu posso me blindar da inveja dos outros, porque as pessoas têm muita inveja da minha vida e por isso que as coisas não vão pra frente. E tratar a inveja pelo que ela é, que é um sentimento. E se ela é um sentimento, ela é uma coisa que todos nós estamos propensos a sentir em alguma maneira, em algum grau. E eu acho que existem tipos diferentes de inveja. E eu acho que cada um tem que ser analisado de uma maneira diferente. E alguns são mais simples, mais naturais, mais normais do que outros. Outros tipos de inveja, realmente, a gente tem que jogar um sal grosso aí, entendeu? Benzer, fazer uns negócios a mais. Mas eu quero muito trazer esse assunto porque eu sinto inveja, você sente inveja, todo mundo sente inveja de alguém, de alguma coisa, em algum nível, em algum momento da vida, em vários momentos da vida. E a gente não assumir isso muito mais atrasa a nossa vida do que faz a gente se sentir uma pessoa melhor. Só porque você tenta esconder pra debaixo do tapete o fato de que você sente inveja pra si mesma, porque você não quer lidar com aquilo, porque você sabe que é um sentimento ruim de sentir, você se sente mal consigo mesma, não quer dizer que você não esteja sentindo. Então, isso muitas das vezes acaba deixando a gente num lugar em que a gente poderia estar realmente se tornando uma pessoa melhor e realmente fazendo alguma coisa com aquilo, a partir do momento que a gente simplesmente assume o que a gente tá sentindo. Mas antes eu vou dar uns passos pra trás pra depois a gente chegar aqui. Quando eu era pequena, eu lembro de sentir inveja de meninas populares. De meninas que tinham muitas amigas, especificamente. Porque eu não era uma criança que tinha muitas amigas. Eu, inclusive, na minha primeira infância, eu tinha muito mais amigos do que amigas. Eu não conseguia me enturmar com outras meninas. Eu não sentia que eu era aceita por elas. E eu sentia uma inveja, aquele sentimento de tipo, eu queria ter amigas, eu queria ser chamada para mais festinhas na casa das amiguinhas, eu queria que meu grupo de amizade fosse maior. Esses são os meus primeiros momentos em que eu lembro de sentir isso, sabe? Eu lembro de sentir inveja quando eu era criança de, sei lá, meninas que tinham aquele estojo completo de caneta colorida com muito glitter e cheirinho. Eu também tinha caneta colorida de cheirinho e glitter. Mas assim, caraca, tinha umas meninas que elas tinham uns estojos que, tipo, tinham 120 canetas. Eu lembro que tinha uma marca específica, que eu acho que era da Faber-Castell, que quando você olhava a caneta, ela parecia um lápis. O design dela era tipo como se fosse um lápis amarelo, não sei. Mas elas eram canetas coloridas, que eram de gel, aquela textura de gelzinho, com a ponta muito fininha. Se você foi a menina que cresceu no início dos anos 2000, você sabe exatamente do que eu tô falando. Puta merda, como eu queria um negócio daquele. Sabe? A menina que tinha, assim, aquele fichário acolchoado de zíper da Hello Kitty, sabe? Um negócio chique. Nossa, como eu queria aquilo. E, assim, a minha mãe e meus pais jamais passaram, assim, o tipo de dificuldade que eu não poderia ter o material escolar que eu quisesse, mas existia uma parcimônia, entendeu? Existia assim, filha, pode pegar um negócio bonitinho, mas isso aqui é muito caro. E aí eu não podia ter. Senti inveja disso também. Conforme fui ficando um pouco mais velha, ali no início da pré-adolescência, tinha inveja de meninas que estavam sendo mais notadas por meninos. Principalmente se fosse um menino que eu gostava naquele ano, que todo ano eu trocava de menino que eu gostava, obrigatoriamente. Então é óbvio que eu sentia isso, porque eu demorei um pouco mais pra desabrochar ali na puberdade, entendeu? Eu era menorzinha, eu tinha... Enfim, eu acho que, na minha percepção, tinham meninas muito mais bonitas, com um corpo mais desenvolvido, que claramente chamavam mais a atenção dos rapazinhos. Senti inveja. Senti inveja de meninas que sabiam fazer esporte na educação física. Putz, nossa senhora, porque eu sempre fui péssima em esportes. Olha só, não é pra você olhar isso como exemplo do que aconteceu hoje com a bicicleta. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu tô falando de esporte de educação física, sabe? De futsal, de handball, de vôlei. Esporte geralmente envolvendo bola. Péssima, 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 péssima. Ficava com tanto nervoso de ir fazer aquilo e, enfim, passar vergonha em público, que eu sempre inventava uma desculpa para não participar da aula de educação física. Uma dor de barriga, uma cólica, uma dor de cabeça.
Toda terça-feira eu tava com algum problema fisiológico que eu não podia fazer um negócio. Mas eu lembro de olhar as meninas que eram boas, sabe? Em handball. Nossa, menina boa em handball. Caraca, como eu senti inveja. Como eu queria ser boa em handball. Muita. Qualquer pessoa que é boa em ciências exatas. Se você é bom em física, matemática, química, se você consegue fazer aquelas contas, aquelas equações, Bhaskara e não sei... Olha, inveja. Muita inveja. Sempre quis, nunca foi possível, não importava o quanto minha mãe pagasse de tutor, de aula particular, eu simplesmente não entendia. Aquilo dali parecia que estava escrito em árabe pra mim. Não dava. Inclusive não dá até hoje. Então eu senti inveja. Então, pessoas que eu acho que são muito despachadas, assim, em situações sociais, sabe? Hoje em dia nem tanto, mas tinha uma época que eu sentia bastante inveja. Caraca, cara, essa pessoa tem uma desenvoltura tão fácil pra ficar amiga logo do grupo. E eu sou a pessoa que fica mais quietinha, mais na minha, eu fico com um pouquinho mais de vergonha, eu demoro um pouco mais pra me enturmar. Todos esses tipos de inveja que eu tô falando aqui pra você, eu tô te contando isso abertamente porque eu não acho que eu sou uma pessoa ruim por ter sentido esses tipos de inveja ao longo da minha vida. E aqui eu só dei uma pincelada em alguns. Eu tenho certeza que se a gente continuar cavando, eu encontro mais, mas eu também não preciso expor todos os esqueletos que estão dentro do meu armário, né? Eu acho que o que eu quis dizer aqui foi suficiente pra você já olhar, escutar e pensar, putz, eu também. Ah, eu também tinha sentido inveja disso. Caraca, eu não senti inveja disso, mas eu senti inveja daquela outra coisa. Porque, de novo, inveja é um sentimento natural, é um sentimento comum. Só que existem tipos diferentes de inveja. Esse tipo de inveja que eu tô te falando, pra mim, é o tipo de inveja mais brando que existe. É o tipo de inveja que cai na categoria da comparação. Então, assim, é impossível a gente falar que, ai, nossa, mas eu me comparo muito, eu tô sempre me comparando. E hoje em dia, em termos de internet, de redes sociais, esse termo, ai, comparação e falar sobre os problemas da comparação e que todo mundo tá se comparando, é super normal. Isso aí você vê na internet a rodo. Não tem como você estar se comparando o tempo inteiro, e quanto mais você se compara, mais cabe ali de você esbarrar nesse sentimento, que é a inveja. Eles estão meio que andando de mãos dadas. Você se comparar o tempo inteiro com amigas, primas, influenciadores que você está vendo aí na rede social que você nem conhece, enfim. Tudo isso, toda essa comparação, ela nasce de um lugar de eu também queria isso. Putz, eu queria ser assim. Eu queria essa coisa. Eu queria essa vida. Eu queria esse relacionamento. Eu queria essas amizades. E aí vem o primeiro tipo de inveja, que pra mim ele vem da máxima do eu também queria isso. Esse tipo de inveja, pra mim, ele é o mais natural. Ele é aquele que a gente olha e fala, ai, mas eu também queria que fosse desse jeito pra mim. Não é o tipo de inveja que você necessariamente tá desejando que aquela pessoa não tenha aquilo. É mais do tipo, que bom que você tem isso, mas eu também queria ter isso. E aí vem o segundo tipo de inveja, que eu já acho mais problemático, que é, se eu não tenho, você também não pode ter. É o tipo de inveja de você olhar e sentir quase que uma certa repulsa daquela pessoa ter aquela coisa. Do tipo, se eu não posso ter isso, se eu não mereço ter isso, você também não merece ter isso. Esse tipo de inveja já é mais problemático. E temos o terceiro tipo de inveja. Esse daí é aquele que a gente toma banho de sal grosso, usa olho grego, vai pra missa, benze, pastor, enfim. A gente chama por coisas maiores. Que é o tipo de inveja de eu não tenho, você não pode ter e eu nem quero que você tenha. Mesmo que eu consiga, eu ainda assim não quero que você tenha. Isso aqui você deveria deixar de ter para que eu tenha e você não tenha mais. Eu vou te falar que esse tipo de inveja, graças a Deus, eu não sinto. Nunca senti, não lembro de ter sentido, não quero sentir. Não consigo nem falar muito sobre porque eu acho tão pesado isso, sabe? Eu não consigo imaginar da onde que surge na cabeça de uma pessoa de olhar para a vida de alguém, em qualquer coisa que seja, e pensar assim, sei lá, às vezes a pessoa tá olhando o seu relacionamento. E ela queria muito que tivesse um relacionamento igual ao seu. Mas não é que ela só gostaria de um relacionamento igual ao seu. Ela queria que você deixasse de ter aquele relacionamento para que ela tivesse o relacionamento. Para ela estar por cima e você por baixo. É uma situação em que eu acho que vem muito de um lugar de superioridade. Eu quero me mostrar superior a você. Eu quero ser melhor que você. Não é mais só um jogo de comparação. É um jogo de quem ganha e quem perde. Para eu ganhar, você precisa perder. Não existe isso de todo mundo ganhar. E isso é muito, muito bizarro. Isso daí eu acho que existe em vários meios, infelizmente. Um meio que eu vejo que existe muito é no meio de influenciadores. Não sou ainda muito dentro ali, mas eu tenho ido a mais eventos, eu tenho conhecido mais pessoas, graças a Deus,
pelo menos assim, do que eu tenho visto, que eu gosto de acreditar, eu vejo que a maioria esmagadora são meninas que uma tá querendo ajudar a outra, uma querendo apoiar a outra. Eu te dou o telefone e contato dessa marca. Eu vou te chamar pra esse evento, você me chama pra aquele. Mas sim, existe. E mais, eu já ouvi muitas histórias. Já ouvi muitas histórias em que é isso, em que fica uma tentando guardar pra outra, tipo, eu não vou te dar esse contato, porque se você ficar com esse contato, então você vai conseguir isso e eu vou deixar de conseguir. E é uma competição, às vezes, voraz. É uma competição que eu ainda tô tentando entender como que eu navego. Porque eu não sou esse tipo de pessoa. Eu realmente não sou. Eu realmente acredito em que existe espaço pra todo mundo. Eu realmente acredito que as redes sociais, principalmente se você usa a rede social pro bem, pra dividir um conteúdo legal que agrega na vida da pessoa, de qualquer maneira que seja, não precisa ser só conselho. Eu agrego na vida das pessoas, eu imagino, com as coisas que eu divido aqui, que eu converso, os meus conselhos, com a minha rotina de hábitos saudáveis e de mostrar que a atividade física não precisa ser só pra ficar gostosa, entendeu? A atividade física pode ser por diversão, por leveza, é por ali, é através da escrita terapêutica e fomentando e disseminando e distribuindo a palavra de como escrever importante pra mim. Hoje, eu não consegui escrever ontem depois da queda porque eu tava realmente muito abalada emocionalmente. Mas hoje eu sentei e escrevi 2 páginas inteiras sobre a queda, de como eu me senti boba e com medo e chateada e frustrada e decepcionada. E eu fui escrevendo tudo aquilo e eu me senti muito, muito mais leve depois de ter feito aquilo, depois de ter descarregado aquilo dali pro papel. Parece que eu tirei de mim esse peso que eu tava sentindo, que nem me deixou dormir tão bem, sabe? Por conta, enfim, de ficar pensando essas coisas. Então eu gosto de dividir isso com vocês. E aí tem outras meninas que vão ajudar ou vão tornar a rotina de quem segue elas melhor de outro jeito. Talvez ensinando a se vestir de uma maneira mais legal, a ter uma postura no trabalho melhor, a desenvolver hábitos mais saudáveis com relação à alimentação. Tem tantos jeitos que influenciadores podem fazer pra distribuir o bem, entendeu? E quando usado desse jeito é tão legal que a gente tem esse alcance. Então, por que cargas d'água, num caso desse, eu iria tentar tirar da pessoa a oportunidade de continuar crescendo também? Eu quero mais é que mais pessoas com conteúdos legais e relevantes cresçam junto comigo, pra gente poder continuar ajudando da maneira que dá pra ajudar. Mas não é sempre assim. Principalmente quando a gente tá falando de marcas, quando a gente tá falando de acordos. E eu entendo que trabalho é trabalho, que de fato cada marca vai ter um determinado budget, né, de orçamento pra poder gastar, que não vai poder contratar todas as influências do Brasil. Mas assim, tem que ter parcimônia, entendeu? Essa coisa de você querer uma coisa e querer que o outro deixe de ter essa coisa pra você ter essa coisa, se você se enxerga às vezes nesse tipo de situação, eu acho muito importante você começar a olhar pra si mesma e tentar entender por que você se sente assim. Eu não tô dizendo que você é uma pessoa horrível necessariamente, às vezes você faz isso porque já virou um esquema dentro do seu cérebro, uma crença que você tem, às vezes você cresceu num lugar, num ambiente que fomentava essa rivalidade absurda, esse espírito competitivo absurdo, às vezes você cresceu com os pais que não importava, não existia essa coisa de troféu de participação nunca, era tipo, você tem que aparecer mais, você tem que ganhar mais porque o mundo tá aí pra te engolir, se você não for a melhor dos melhores e se você não conseguir, sei lá, escalar essa, não sei, escada social, qualquer coisa que seja, você não vai ser bem sucedido, e se você não for bem sucedido, você não vai ser amado. Entende que o buraco é mais embaixo? Que não é só assim, essa pessoa é uma pessoa horrível? E talvez eu seja ingênua de achar que assim, as pessoas podem não ser necessariamente horríveis, e tem pessoas péssimas no mundo. Existe, eu sei que existe. Mas eu prefiro olhar para as coisas com o copo meio cheio e tentar enxergar que às vezes as pessoas, elas têm as próprias vivências e elas aprendem coisas e elas crescem acreditando em coisas que não necessariamente foi porque elas são assim, que elas são psicopatas. Tá bom, tem psicopata no mundo, mas não necessariamente quer dizer que a pessoa que sente esse tipo de inveja seja uma pessoa ruim por natureza. Ela foi ensinada diferente. Então, às vezes, se você tá ouvindo e você fala, caraca, eu meio que sou assim, eu não gosto de apenas ter tal coisa, eu prefiro estar num nível de superioridade em relação ao outro. Então eu acho importante você revisitar esse tipo de comportamento, tentar entender ali. E aquele meio termo que eu falei pra vocês, que é eu não tenho e você também não pode ter, eu acho que a gente já sentiu isso em alguns momentos da vida, principalmente lá na infância, sabe? Adolescência, eu acho que a gente sente um pouquinho mais disso. Eu vou te falar que eu não lembro
qual foi a última vez que eu senti algo assim. Realmente eu não sei te dar nenhum exemplo agora de cabeça. Se até o final do episódio eu lembrar de alguma coisa, eu te falo. Mas eu acredito que em algum momento, com certeza, eu devo ter pensado desse jeito. Principalmente quando eu era mais nova, sabe? Mas eu ainda acho que ele tá patinando entre os dois. Agora, com relação ao primeiro, que legal que você tem isso aí, mas eu também queria. Eu queria, por que eu não tenho? Eu acho que esse é o cerne do episódio, quando eu tô falando aqui de inveja, que eu falei pra você lá no início do episódio, que a inveja, ela acaba te minando de coisas muito legais que você pode viver na sua vida e te reprimindo de viver essas coisas porque você tá muito ocupado sentindo inveja e se colocando numa situação de vitimismo, do tipo, mas eu não tenho, ela tem, eu não tenho, mas eu não tenho. E isso te tira do lugar em que você pode ter mais autonomia e pensar, ok, ela tem, mas eu também posso ter. Eu vou correr atrás disso aqui. Eu posso ser semelhante. Eu não tô falando pra você, por exemplo, eu queria esse namorado aqui, então eu vou querer esse namorado. Não, pra você ir lá e roubar o namorado da amiga. Não é disso que a gente tá falando, né? Mas eu tô falando, eu acho esse relacionamento muito legal. Eu gostaria de ter um relacionamento parecido com esse. Como eu posso fazer isso? Então eu acho que, assim como a raiva, eu fiz um episódio já tem um tempinho, que eu falei que a sua raiva pode ser a sua bússola. Eu gosto muito desse episódio. Se você não escutou esse episódio, procura, porque eu acho esse episódio importantíssimo. Eu falei nele a importância da gente se permitir sentir raiva, porque a raiva também é um sentimento. Eu acho que talvez seja ali que eu toquei no ponto da inveja, talvez, não lembro. Mas a grande coisa é que, às vezes, a sua inveja também tá querendo te apontar pra alguma coisa, também tá querendo te dar um norte do que pode vir a seguir. Porque é no movimento de sentir inveja, se você, primeiro, for honesta consigo mesmo o suficiente pra admitir que você tá sentindo inveja, e aí depois disso você pensar, ok, mas que qualidades eu tenho que eu posso trabalhar, que eu posso exercer, que eu posso fomentar, que habilidades que eu posso criar pra poder chegar em resultados semelhantes, pra poder ter isso. Então, por exemplo, vamos fingir que você tá com inveja de uma amiga sua que foi fazer um pós, um MBA, um doutorado, não sei, nos Estados Unidos. Porque você queria muito também fazer uma pós internacional, você acha que ia super agregar e você queria fazer isso, mas você não correu atrás. E aí você tá com inveja, você fala, nossa, putz, legal pra ela que isso tá acontecendo, mas caraca, eu queria tanto também. Pô, eu acho que eu, sei lá, merecia até mais, sabe? Pô, estudei tanto, que, sabe, eu era mais disciplinada, sei, tô feliz por ela, mas eu queria isso também, sabe? Eu acho até, vou só voltar uma casa, eu acho que esse tipo de quadro é onde a gente pode cair naquele eu mereço mais do que você. Da gente achar e falar, pô, mas eu, sei lá, eu acho que eu me empenhei mais, eu merecia mais isso aqui do que você. Eu acho que esse é o meio termo da inveja ali, que com certeza eu já senti. Mas voltando para esse exemplo, ao invés de só ficar pensando nisso, por que não tirar um tempo para pensar, ok, ela está fazendo isso ou não? Bota na ponta do lápis, por que você não tá fazendo isso? Eu não estou fazendo isso porque o meu inglês não é tão bom. Confesso que o meu inglês não é tão bom. Ok, então, que tal começar um curso de idioma? Que tal começar um Duolingo? Que tal procurar aí no TikTok, no YouTube? Tem vários criadores de conteúdo que ensinam inglês. Começar a assistir filmes em inglês com a legenda em inglês. Começar a traduzir as músicas que você escuta para ir aprendendo. Caso você não consiga fazer um curso. Então, simplesmente entrar para um curso, fazer uma aula particular de inglês para melhorar isso. Pode ser que a outra coisa seja que eu não tenho capacidade ali monetária para fazer isso, eu não tenho tanto dinheiro, o que é muito válido e às vezes pode ser realmente o beco sem saída. E aí você vai ficar em paz, porque se foi esse o último motivo, você vai ter que ficar em paz de pensar, mas realmente não dava pra mim, que outras oportunidades aqui dentro eu posso criar pra mim? Tudo bem, às vezes eu não consegui fazer esse MBA nos Estados Unidos que nem eu queria, mas eu posso tentar uma bolsa em alguma faculdade aqui de prestígio aqui no Brasil e ter uma pós muito boa também. Ou então, você pode procurar algum meio de conseguir uma bolsa para fazer algum tipo de programa fora. Talvez não seja o mesmo que dela, mas você consiga isso. Mas você vai ter que se movimentar para descobrir. Talvez, no fundo, a inveja seja que você não tenha coragem de sair do ninho para ir para outro país e meter a cara lá fora. Então, como que você cria essa coragem? Como que você procura dentro de si as qualidades e as ferramentas para se tornar essa pessoa corajosa para fazer esse tipo de coisa? O que tá te limitando? O que tá te deixando pra trás? Tá vendo como é que vira um exercício muito importante pra gente se conhecer? Em ultimato, se tornar uma pessoa melhor? Crescer, evoluir? A gente precisa olhar pras nossas sombras pra entender que essas sombras estão ali, pra gente começar a jogar luz nelas e elas se transformarem em outra coisa. Crescer é isso. Falei sobre isso, sei lá, uns 2 episódios atrás. Se a gente não olha pro que tá escuro dentro da gente, a gente nunca vai poder transformar aquilo em outra coisa.
E aí, cara, é isso. É numa dessas que as pessoas passam pela vida e elas envelhecem, mas elas nunca crescem. Eu não quero ser uma pessoa que só envelhece, eu quero ser uma pessoa que cresce. Pra isso eu vou ter que olhar os meus lados feios. Quer ver a última coisa que eu senti inveja? E eu tava pensando nisso antes de cair na bicicleta. Que eu queria trazer isso pro episódio. Que é a questão de meninas que aparentemente parecem ter uma habilidade mais natural na bicicleta do que eu. Que tem menos medo. Na verdade, não é nem habilidade natural. É inveja de meninas que têm menos medo de se movimentar ali em cima da bicicleta, sabe? Que tem menos medo de arriscar. Que se sentem mais segura ali. Que não tem medo de qualquer coisinha. Ai, meu Deus, um tombinho. E eu tenho esses medos. E eu lembro de pensar isso. Mas eu lembro de pensar isso não no sentido de, ai, tá vendo? Queria que ela caísse também. Pelo amor de Deus. Se tem uma coisa que eu agradeci ontem a Deus 300 mil vezes é que eu não machuquei mais ninguém que tava pedalando comigo. Que eu caí sozinha. Graças a Deus eu caí sozinha. Mas é mais naquele sentido de, eu fico muito feliz que você sabe fazer isso também, mas eu também queria. E aí, qual é o meu exercício agora? É aprender a perder esse medo. É ir fazendo aulas de mais habilidades técnicas, de coisinhas menores, pra eu me sentir mais segura, pedalando com uma mão só, sinalizando buracos, subindo e descendo degrau de calçada. É essas coisinhas que eu tenho, que eu fico com medo. Que talvez no processo de aprender essas coisas nessas aulinhas mais técnicas, eu muito possivelmente vou cair de novo. E eu não tô afim de cair de novo. Mas, cair no sentido de um tombinho, tá, gente? Só o tombo bobo. Não é queda, só um tombo. Mas eu sei que preciso fazer isso. Pra eu conseguir chegar no nível delas de não ter o medo. E é outra coisa também, tá, gente? Que aí a gente vai entrar em outro buraco, que é... Às vezes a gente tá só presumindo coisas. Eu só tô presumindo que ela não tá com medo. Porque, na verdade, várias das meninas que eu conversei recentemente, amigas minhas do pedal, que eu tava falando, mas eu tenho muito medo. Que a maioria falou, amiga, mas eu também tô sempre com medo. Sempre que eu vou pedalar na noite anterior, eu vou dormir ansiosa. Nossa, mas eu tenho muito medo de cair assim. Aí eu explicando, eu desço devagar. Eu também desço devagar, eu tenho medo de cair descendo. E eu assim, menina, sério, não parece. A minha percepção é que elas eram muito mais despachadas, talvez corajosas, do que de fato são. Porque a inveja também é uma coisa que a gente sente de uma percepção que a gente tá tendo. É uma manipulação que a gente tá criando no nosso cérebro, em que a gente tá achando que aquela situação que a gente tá vendo é daquele jeito. E eu vou entrar nesse assunto, mas antes eu queria só terminar o que eu tava falando, que eu me perdi um pouco, dessa questão de pegar esse momento que você tá sentindo inveja e tentar entender por que você tá sentindo aquilo e o que você pode fazer pra conseguir essa coisa também. Porque, cara, se a gente tá pensando em termos de pós-graduação, não existe só um jeito de conseguir uma pós-graduação. Se a gente tá pensando em termos de trabalho, não existe só um tipo de trabalho. Não existe só uma empresa. Se a gente tá pensando de relacionamento, não existe só uma pessoa no mundo. Sabe? Tipo, tinha que ser aquela pessoa. Não precisa ser necessariamente aquela pessoa. Pode ser a outra. Entende? Então, entender primeiro que esse sentimento de escassez, porque eu acho que a inveja vem muito num sentimento de escassez, principalmente se você tá pensando que, tipo, fulano já tem, então eu não posso ter. Cara, você já viu quantas árvores tem no mundo? Você já viu quantas espécies diferentes de plantas e animais e flores e insetos? A vida é muito abundante. Deus fez isso tudo muito abundante. Então, assim, tem oportunidade sim, gente. Tem muita oportunidade, mas você vai ter que cavar essas oportunidades. E se colocar só naquele lugar de vítima, de tipo, tá vendo? Eu não consigo porque ela já conseguiu. Que inveja que ela já conseguiu. Se eu tivesse sentado antes. Cara, quantas vezes eu demorei muito pra começar esse podcast, porque toda vez que eu pensava em começar, eu via que surgia uma outra influenciadora que eu já seguia e pensava, tá vendo? Mas ela já começou um podcast do jeito que eu ia fazer. Então deixa pra lá. Poxa, se eu tivesse começado antes, se eu tivesse feito antes. Hoje mesmo, escrevendo no meu caderno, eu falei, se eu tivesse começado a pedalar 10 anos atrás, lá nos Estados Unidos com meu marido é ciclista, tá? Enfim, ele tentou me convencer a pedalar e aprender a usar uma bicicleta de speed em 2015. E eu só fui querer começar agora esse ano. E aí eu posso ficar nessa de, se eu tivesse conseguido fazer isso antes, se eu tivesse... Mas sabe o que teria acontecido? Se eu não tivesse tomado a decisão de parar de sentir pena de mim mesma e simplesmente começar agora, aconteceria que daqui a mais 10 anos eu olhar pra trás e ainda estaria pensando, putz, não fiz isso, né? Caraca, a vida passou e eu não fiz aquela coisa. E a vida tá passando, gente. A vida tá passando muito rápido. Você toma um tombo que nem eu tomei ontem, você percebe quão frágil as coisas são. O quão as coisas são num segundo e tanto que elas mudam em outro. Sabe? Tipo, existe uma realidade paralela em que eu não peguei aquela água, que eu passei pelo quebra-mola com as duas mãos, que eu terminei aquela
aquele pedal segura e tranquila e feliz, e que eu gravei esse episódio ontem, e que, enfim, o meu dia hoje eu estaria correndo, eu não fui correr hoje porque eu tô machucada, e é isso. E eu gostaria, na verdade, eu queria que essa fosse a realidade, pra ser bem sincero, eu gostaria de não ter esse aprendizado. Mas essa foi a realidade que aconteceu pra mim, eu vou fazer o quê com ela? Entendeu? Fazer um episódio de podcast, é isso aí. Então, você só ficar pensando que, ai, não dá mais, porque o fulano já fez, porque o fulano já conseguiu, cara, não vai ajudar em nada. Não vai ajudar em absolutamente nada. Você só vai ficar a vida inteira vivendo como telespectadora porque você tá perdendo todo o seu tempo com inveja dos outros, de coisas que você poderia estar fazendo também. Entendeu? Ai, mas aí fulano vai achar que eu tô imitando ela. Fulano não vai achar nada, fulano não tá nem aí pra você. Sabe? E se ela achar alguma coisa, então ela tá caindo nesse quadro de inveja do tipo, ai, só eu posso ter isso, ela não pode ter isso. Sabe? Nesse quadro de comparação feia. E aí é um problema dela, não tem nada a ver com você. Ela que lute com a terapia dela com relação a isso, entendeu? A inveja, eu acho que o melhor proveito que você pode tirar dela é usar ela pra parar de ser uma pessoa que só observa a vida dos outros e se tornar uma pessoa que age em relação à própria vida. Eu acho que esse é o principal combustível da inveja e o motivo da gente ter esse tipo de sentimento dentro da gente, pra gente conseguir evoluir como ser humano. É usar essa inveja pra gente parar de viver como telespectador da vida alheia e virar protagonista da nossa. Mic drop. Mas, antes de terminar também, eu só queria trazer esse lado de que as redes sociais, elas, quando trazem esse sentimento de comparação, elas trazem esse sentimento de inveja junto, e muitas das vezes a gente tá invejando coisas que nem existem. Porque do mesmo jeito que a gente compara os nossos bastidores com o palco principal, a gente tá tendo inveja, às vezes, de um highlight da vida daquela pessoa. Eu acho que isso acontece muito com relacionamento, por exemplo. Porque as pessoas gostam de postar nas redes sociais como se o relacionamento delas fosse o mais perfeito do mundo, 1000 fotos apaixonadas, beijos e abraços e isso e aquilo. E aí, na vida real, não é bem assim. Quem conhece, às vezes, o casal na vida real fica pensando, mas esse buraco é mais embaixo. Tenho certeza que você conhece algum casal que, se você não conhecesse na vida real, olhar só pelo Instagram e achar que tinha um relacionamento perfeito. E não é assim. Até porque nenhum relacionamento é perfeito. Eu quero fazer um episódio sobre isso, sobre relacionamentos longos, saudáveis. Acho que eu tenho um pouquinho de propriedade pra falar disso, já que eu tô com meu marido há 11 anos. E eu acho que nosso relacionamento é saudável, o que não quer dizer que seja um relacionamento fácil ou perfeito. Relacionamentos saudáveis são relacionamentos difíceis também, porque se relacionar com outra pessoa é difícil também. Então não adianta eu receber, às vezes, várias mensagens assim, ai, Lu, o relacionamento de vocês é tão lindo, vocês são tão parceiros, qual é o segredo para um relacionamento assim, saudável, perfeito? Gente, não tem segredo, porque não é, entendeu? Porque a gente briga, porque a gente discute, porque às vezes a gente não consegue olhar para a mesma questão e ter o mesmo acordo em relação àquilo, e a gente vai debater, e a gente vai dormir brigado, porque às vezes a gente dorme brigado. Pasme. Às vezes, assim, nosso maior sono, entendeu? Às vezes eu acho que a gente fica batendo naquela questão o tempo inteiro e fica assim, ai, não pode dormir brigado. Pode sim, que às vezes dormir, você dá uma acalmada nos ânimos, você já acorda com outra perspectiva e olha e fala, ok, ontem eu exagerei, vamos conversar? Quantas discussões a gente só conseguiu solucionar porque a gente deu aquela dormida, deu uma pausa na briga aqui, amanhã a gente conversa. Então, assim, não dá pra você ficar olhando pro melhor de tudo da vida das pessoas e achar que é só aquilo e ficar se comparando só com aquilo. Eu poderia muito bem não ter contado desse tombo pra vocês, ter postado só as fotos que eu tirei antes do pedal, antes de cair, não ter mostrado a minha mão, obviamente, nas redes sociais, e ter fingido que foi mais um dia de pedal maravilhoso. E só ia saber que eu caí quem tava ali comigo. De resto, ninguém ia saber. Ia falar, nossa, caraca, como a Lu tá arrasando no pedal, né? Poxa vida, em 2 meses, olha o tanto que ela já sabe fazer. Poderia não ter contado nada desse processo que tá sendo bagunçado pra mim. Poderia estar contando só do que tá dando certo. 1 semana atrás, eu escrevi no meu caderno sobre como eu tava super orgulhosa de todas as pequenas evoluções que eu tava tendo na bicicleta, que eu finalmente parei de cair. KKK, 1 semana atrás. Literalmente, eu olhei no caderno, tem 1 semana que eu escrevi sobre isso. E aí, o tema da semana foi cair de bicicleta. A gente nunca sabe quando a gente vai estar por cima ou por baixo. E a gente não sabe se aquela pessoa nas redes sociais está por cima ou por baixo. Quer ver uma coisa muito louca? Faz esse exercício com você. A gente sente, às vezes, inveja de versões passadas nossas, porque a gente só tá olhando elas na rede social. É muito fácil, eu fazia muito isso, muito. Às vezes eu ainda caio nesse erro, mas graças a Deus hoje em dia eu tenho uma voz consciente que fala, ô, querida, não é bem assim. Mas, por exemplo, por muitos anos eu lembro de olhar fotos antigas no meu celular. Eu tô falando de antiga, assim, anos antes não, tá? Tô falando, assim, meses antes de olhar fotos antigas do meu celular e pensar assim, eu tava mais magra nessa época.
Ah, eu tava tão mais bonita nessa época. Ah, eu tava melhor nessa época. E aí, se eu for realmente a fundo, eu vou lembrar daquela época, eu vou pensar que eu pensava a mesma coisa de uma pessoa anterior a mim. Que eu não estava feliz com o meu corpo, que eu tava com medo de comer banana, que eu tava extremamente ansiosa por conta do meu trabalho, que eu não tinha ideia do que eu tava fazendo na minha vida, que eu tava tendo crises de pânico, mas às vezes a gente só olhando para aquele momento, porque o nosso cérebro, a nossa memória a longo prazo, muitas das vezes a gente vai filtrando, né, aquilo que fica, aquilo que vai. E a gente tem esse olhar nostálgico pro passado, inclusive tem um episódio, gente, que eu amo, é um episódio quase secreto, porque eu confesso que ele não deu tanto engajamento, mas que, olha, se chama Nostalgia, e ele é perfeito. Modéstia à parte, o episódio é perfeito, então, enfim. Mas quando a gente olha com nostalgia, muitas das vezes a gente está criando uma pintura daquilo que foi, entendeu? Então, quando você olha fotos antigas, muitas das vezes você tirou as fotos em momentos felizes, obviamente, então você vai lembrar daquele momento feliz e você vai se enganar achando que você estava mais feliz naquela época, que naquela época era tudo perfeito e que as coisas não dão certo agora e qual é o seu problema, e você sente inveja de versões suas que já passaram. E versões suas que nem cabem mais, que na verdade você tá melhor agora. Que na verdade você aprendeu mais, que a tua casca tá mais grossa e que as coisas que aquela pessoa, aquela versão sua antiga passaram, as boas e as ruins, foram extremamente importantes pra você ser a pessoa que você é hoje e tá onde você tá hoje. É por isso que eu gosto tanto de escrever. Porque assim, eu posso pegar uma foto de 2019, que foi quando eu comecei realmente escrita terapêutica, olhar pra aquela foto e pensar, nossa, eu tava com um corpo tão lindo, olha esse abdômen todo saradinho, ai, olha só, eu tava fazendo um churrasco com as minhas amigas na piscina, que legal, e eu posso só olhar pra aquilo e sentir inveja daquilo. Ou eu posso pegar o meu caderno e ler sobre como eu comi e depois eu fui pra casa e eu fiquei chorando e eu deixei de jantar naquele dia porque eu não queria engordar. Que eu tava me sentindo extremamente fraca, porque naquela manhã a gente foi fazer uma trilha, e é uma trilha no sol, e eu tava definhando na trilha, porque eu não tinha energia, porque eu fui fazer a trilha em jejum, porque eu não tive coragem de comer antes. Isso daí, quem me conta é o meu caderno, porque no meu caderno eu contei tudo. No meu caderno eu contei o quão feliz foi o meu churrasco com as minhas amigas, e o quão angustiada eu fiquei depois do churrasco, e o quão sem energia eu tava durante a caminhada lá, a trilha que a gente fez. Os meus cadernos me contam o cenário total. A escrita terapêutica, ela me mantém muito presente no que foi e no que é, sabe? De eu não cair nas ciladas. Claro que às vezes eu caio, óbvio que às vezes eu caio nessa cilada de me comparar e pensar, ai, nos bons e velhos tempos. Mas os meus cadernos, todos os, estou olhando pra eles agora, 11 cadernos que eu posso contar ali, eles me mostram que não era bem assim. Que tinham outras coisas por trás. Sabe? Que existiu o bom e o ruim. As coisas, elas sempre vão existir assim. Não existe isso de você estar no momento perfeito. Não existe isso de você olhar pra vida de uma pessoa, de outra menina, e pensar, ah, eu queria muito essa vida porque a vida dela é perfeita, ela tá sempre bem feliz. Ela não tá sempre bem feliz. Porque a vida, ela é muito doida. Ela é uma mistura muito maluca de coisas boas e coisas ruins acontecendo ao mesmo tempo. Ontem de manhã eu passei a manhã no hospital chorando, me sentindo péssima, me sentindo culpada, me sentindo decepcionada, e enfim, tudo aquilo e com dor. E aí de tarde, corta pra de tarde, eu tava na suíte no Fazano, fazendo um evento de maquiagem com umas outras amigas minhas que também trabalham como influenciadoras e foi super legal. No mesmo dia, eu tive uma das experiências mais ruins que eu já tive e eu tive uma das experiências mais legais desse ano. No mesmo dia. Pra você entender que, tipo, as coisas, elas acontecem simultaneamente. Eu tô super animada com novas portas que estão se abrindo pra mim em novas áreas da minha empresa. Mas, ao mesmo tempo, eu também tô passando pela turbulência, como eu falei antigamente, uns 2 episódios atrás, de ter perdido um cliente que era uma conta grande, que trazia um bom balanço financeiro no final do mês. Isso tá acontecendo ao mesmo tempo, entendeu? Então, quando a gente sente inveja do outro, a gente tá achando que tudo que é nosso é ruim e tudo que tá no outro é bom. Só que não é isso. Porque também tem coisas boas acontecendo na sua vida, você tem coisas boas dentro de você, e aquela pessoa tá passando por coisas ruins e ela também tem coisas ruins dentro dela. Ela também sente inveja de alguma coisa em algum lugar. E aí agora, só antes de fechar esse episódio, dicas, porém... Já falei do lado da gente sentir inveja, mas se você sente que você é uma pessoa que às vezes, de fato, você sente que as pessoas estão te invejando, eu acredito muito que a inveja, ela é um sentimento que ela bloqueia, ela é pesado. Então eu brinquei, ai, sal grosso, benzer, mas assim, é bom, sabe? Fazer uma oração, rezar, se conectar com você mesmo, pega o seu caderno, escreva sobre. Temos aqui no kit do Notas de Rodapé um caderno
com um livrinho com 90 perguntas para você escrever sobre os mais diversos tipos de coisa, para você se conhecer melhor, para você desabafar. Use esse lugar também como lugar de oração. Às vezes, eu escrevo aqui uma oração pedindo proteção, pedindo carinho, pedindo cuidado. E é aquela coisa, principalmente, isso aqui é um conselho de amiga, principalmente se você está começando uma coisa nova, você não precisa contar para os 4 ventos que você está começando essa coisa. Se você tem um plano na sua cabeça, não necessariamente você precisa contar para todo mundo. Conta para as pessoas que vão fazer a diferença, talvez você precise de mais pessoas para isso acontecer, então você precisa de, sei lá, uma mentoria, uma direção, um conselho, sabe? Conta pra uma, 2 ou 3 ali que fazem sentido, mas assim, espera. Você não precisa contar tudo o tempo inteiro pra todo mundo. Você não precisa ser um livro aberto desse jeito, sabe? Às vezes a gente espera melhor das pessoas do que elas podem entregar naquele momento, entendeu? Às vezes não é porque a pessoa é ruim, mas às vezes aquela pessoa tá passando por um momento ruim naquela hora e ela tá se sentindo frágil naquela hora e ela escuta aquela informação e pensa, essa pessoa não merece isso, eu mereço isso. Entendeu? Então, assim, deixa algumas questões um pouquinho mais pra você. Eu falo do meu relacionamento aqui com meu marido, porque eu gosto de trazer essa coisa mais da realidade, dar conselhos, mas você vê que eu também não posto muito dele em rede social, porque é impressionante, eu não sei qual é a bruxaria, que quase todas as vezes que eu posto alguma coisa, mostrando a gente sendo fofo junto, estando bem junto, caraca, não dá nem 24 horas e a gente briga. E não é qualquer briguinha não, tá? É briga. Feia, discussão. Sei lá, sabe? Que aí pode ser, tipo, ainda mais eu, né? Que tenho modéstia à parte, porque isso vai parecer bem babaquinha da minha parte. Mas, enfim, tem um número considerável de seguidores, entendeu? Então, assim, a gente não sabe quem tá olhando aquilo dali. Mesmo que você não tenha um número enorme de seguidor, sabe? Tipo, Luísa, mas só 200 pessoas me seguem. Só 200 pessoas? Bota 200 pessoas numa sala. Duvido caber 200 pessoas na sala da tua casa, por exemplo. São 200 pessoas que podem estar observando o que você tá fazendo e talvez tenha uma delas que não te deseje tão bem assim. Não tô falando que você não precisa postar nada, comemorar nada. Comemore, poste, seja feliz, óbvio. Mas às vezes, se você ainda tá engatinhando, patinando numa ideia, você tá querendo criar coragem pra fazer aquilo, às vezes é bom a gente deixar um pouquinho quieto, entendeu? Às vezes é bom a gente guardar um pouquinho pra gente. É isso, amigas. Espero que você tenha gostado desse episódio. Eu acho que ele ficou até melhor, visto, né, o que aconteceu ontem. Tô dizendo que gostaria de ter caído pra fazer um episódio melhor? Não, preferia ter feito ele ontem mesmo. Mas espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, comenta aqui, deixa a sua percepção de inveja, conta pra mim qual é o tipo de inveja que você já sentiu antes, o que você tem a dizer sobre isso. Quando você comenta, engaja, envia o podcast pra outras pessoas, isso mostra pro Spotify que você gosta, o Spotify entende que o episódio é relevante, ele passa a palavra pra mais amigas e a nossa comunidade só cresce, tá bom? Então é isso. E se você ficou interessada no kit da Jornada da Escrita, eu desenvolvi isso aqui, é o kit do Minhas Notas de Rodapé, do nosso podcast. É um caderno de 120 páginas, tem o livrinho com 90 perguntas, são 6 temas diferentes, de 6 áreas diferentes. Tem um tracker semanal de bons hábitos para você se manter engajada nas suas prioridades, nos seus objetivos, para você se manter ativa, saudável, feliz. Enfim, isso tudo vem ainda com mais 8 aulas, te contando como começar a escrita terapêutica, como fazer isso, como que é o processo. E você criar essa prática que eu tenho já há bastante tempo e que eu acredito que é a grande fonte dos conselhos que eu preciso escutar, vem daí. E aí tem o cupom de desconto do podcast, Notas de Rodapé, você ganha 15% de desconto lá no site, que tá na descrição aqui do episódio. É isso, amigas. Até semana que vem. Beijo de luz. Tchau.